Hoje você vai acompanhar o segundo ano do nosso projeto construindo uma comunidade sobrevivencialista autossuficiente em um lugar que antes era apenas um sítio abandonado. Nesse local onde nós estamos, a ideia é construir um sistema de produção de comida, sistemas de defesa e tudo o que é necessário para manter 4 famílias em uma situação de crise e emergência. O objetivo aqui é, além de sobreviver a tempos difíceis, estarmos sempre em contato com a natureza e termos uma vida de ótima qualidade. O primeiro ano da nossa jornada foi repleto de mudanças incríveis. Se você não viu o primeiro ano, você vai ficar um pouco perdido, então olha aqui nos cards aqui em cima ou no link aqui na descrição para você assistir o primeiro ano e agora sim chegar no segundo. Interessante é que nós terminamos o primeiro ano com conquistas incríveis, mas 2023 tinha algumas batalhas guardadas para nós. Logo no começo de janeiro, a nossa cidade teve uma quantidade de chuva absurda, onde por 10 dias seguidos houve tempestade e chuva constante. Grande parte da cidade teve áreas alagadas e muitos desmoronamentos aconteceram. E isso não foi diferente no rancho. A parte do morro na frente do rancho teve desmoronamentos e mais alguns lugares também sofreram, mas nada muito sério. O principal ponto de problemas aconteceu na área da casa, onde uma grande quantidade de terra desmoronou e abriu enormes rachaduras no morro. Além disso, toda a tubulação que havíamos colocado para passar a elétrica e a hidráulica ficou exposta e muitos tubos quebraram também. Como não temos tempo para perder, a reconstrução começou rápido. Começamos limpando tudo que estava sujo com a ajuda do nosso amigo Marcelo, que possui uma retroescavadeira e que vocês vão cansar de ver durante esse ano. Depois dos reparos básicos feitos, começamos a sonhar com o futuro novamente. Agora, do lado do nosso container, queremos um ambiente coberto para servir de base para o rancho enquanto não temos nossas casas. Então, marcamos onde será o nosso futuro galpão. Como não sobram trocados para fazer tudo do zero, decidimos continuar desmontando a antiga cocheira que havia na propriedade para poder usar as telhas dela e economizar bastante. Uma vez feito isso, hora de começar a construção. Então, pegamos alguns tubos para servirem de base e evitar que as toras de madeira precisassem ficar enterradas. Fizemos os buracos, enchemos os tubos de cimento e deixamos um vergalhão como espera para apoiar os pilares que virão. Enquanto o cimento seca, não tem por que ficar parado. Por isso, começamos a fazer as bases de concreto onde o container ficará apoiado quando subir para o seu local principal. A técnica foi praticamente a mesma, mas os tubos foram maiores. Uma vez que a base do galpão secou, agora era o momento de usar algumas das madeiras que retiramos dos eucaliptos que haviam no próprio terreno. Selecionamos, cortamos e carregamos algumas toras. Feito isso, começamos a colocar os pilares, garantindo que eles estivessem alinhados e no prumo. Agora era hora de começar a fazer força. Com a ajuda dos andaimes, vamos começar a montar as estruturas todas. Assim como fizemos lá no nosso projeto Refúgio, fizemos os encaixes com a motosserra e depois subimos as toras. Uma vez fixadas, chegou a vez de colocarmos o restante da estrutura. E dá-lhe pregos. Lentamente, as coisas estão tomando forma. Então, hora do telhado. Esse é aquele típico trabalho que não importa o quanto eu te diga que foi difícil. Só quem fez, sabe. Com as telhas sendo posicionadas, vamos fixando também elas com parafusos. A sorte é que temos excelentes ferramentas para acelerar o trabalho. E assim, finalmente, temos a nossa primeira cobertura para fugir do sol forte. Para finalizar com chave de ouro, precisamos da nossa bandeira também. Agora sim, feito isso, é hora de trazer a água e luz elétrica para o galpão. Para isso, o Anderson vai enfrentar a parte da instalação das luzes e eu e o Thiago vamos trabalhando com a vala que vai permitir a passagem da mangueira de água através do campo. Feita a vala, passamos a mangueira e fizemos as conexões necessárias e pronto, a água chegou. Logo em seguida, Anderson nos mostrou as luzes funcionando, bem como os holofotes que vão iluminar o restante do ambiente durante a noite. Para comemorar, fizemos uma baita roda de fogueira com tijolos velhos que estavam perto da casa e cortamos os troncos para servirem de bancos. Estava começando a ficar acolhedor. A diversão é boa, mas não pode ser o foco por muito tempo, então, próxima etapa. Para começar a deixar o ambiente ideal, vamos fechar um dos lados do galpão com madeira. Assim a área fica mais protegida contra o vento e a chuva. Começamos colocando a estrutura para fixar as costaneiras e depois, logo em seguida, a parede começou a tomar forma. Agora, vamos fazer as vigas de concreto na parte traseira do galpão,
que são a preparação para aterrar o interior e depois fazer o contrapiso. Começamos colocando as madeiras de caixaria para fazer o molde, depois trabalhamos nas ferragens e começamos a encher de cimento. Enquanto o cimento vai curando, vamos para uma etapa importantíssima. Precisamos fazer ajustes na área do platô das casas para garantir que grandes chuvas não nos prejudiquem novamente. O plano foi arrumar os caimentos dos terrenos e fazer degraus nos barrancos, diminuindo a altura deles e assim melhorando o escoamento de água e diminuição da erosão. Além disso, enfrentamos o trabalho pesado de retirar todos os tubos que havíamos colocado. Afinal, o plano mostrou-se como uma ideia ruim e era hora de deixar tudo 100% organizado. Agora, de volta ao galpão. Hora de retirar os moldes das vigas e ver o resultado, que ficou muito bom. Com a retroescavadeira, colocamos terra no interior para que possamos começar a arrumar o chão. Para deixar tudo organizado, colocamos também uma prateleira na parte de trás do galpão. Assim, podemos deixar os materiais em um lugar protegido, mas também de fácil acesso. Com a terra espalhada, hora de deixar o solo no nível que a gente precisa para fazer o contrapiso. E para mudar um pouco agora o ambiente, a gente tem que enfrentar um objetivo enorme na nossa frente: levar água para o topo do terreno. Para isso, o primeiro passo foi começar a carregar a caixa d'água morro acima, encontrando um lugar ideal para ela. Depois disso, descemos a mangueira pelo meio do mato, garantindo que ela fique longe do pasto e deixando assim o sistema mais protegido e com a água mais fresca. Agora, bastava instalar a bomba-sapo que vai empurrar a água e saber se o plano deu certo. E não é que deu? Uma vez feito isso, precisamos instalar as conexões da caixa d'água, deixando as saídas individuais para cada casa e, claro, puxar as mangueiras para cada terreno também. Sim, temos água no topo do rancho, uma baita conquista. Depois disso, nós precisamos voltar para o galpão e trabalhar num projeto essencial, que é o banheiro. Seria o nosso primeiro trabalho em alvenaria, então estávamos muito empolgados. Começamos limpando a base, fazendo medições e depois começamos a fazer o alicerce da estrutura. Uma vez com essa etapa pronta, agora chegou o desafio de levantar as paredes com um bloco. Apesar de bastante trabalhoso, fazendo com calma, descobrimos que não tem segredo, é só manter o capricho. Enquanto essa parede estava subindo, a gente tinha que fazer uma coisa que a gente já estava atrasado, que é plantar mudas frutíferas. Para isso, compramos uma variedade enorme de plantas com a ideia de não faltar frutas no rancho. Vamos torcer para que todas elas vinguem. Além disso, aproveitamos para demarcar o terreno e então vamos fazer uma cerca. Para aproveitar a fibra ótica que se rompeu nas chuvas do começo do ano, ela vai virar o nosso arame. Agora que a parede do banheiro já está seca, vamos começar a fossa. Para isso, o buraco foi feito com a retroescavadeira. Isso as nossas costas agradecem. E usamos bombonas de 250 litros para servir como os recipientes. Depois, as conexões com os canos foram feitas e enterramos o sistema. Enquanto todo esse trabalho acontece, nós tomamos uma decisão. Contratamos um pedreiro para trabalhar em um projeto que nós não teríamos tempo hábil para fazer, que é a nossa oficina. Enquanto o serviço avança, vamos abordar um outro projeto que queremos finalizar ainda esse ano. Uma nova cocheira para gado ou cavalo. Como essa estrutura é mais simples, enterramos as madeiras direto no solo. Depois fixamos os barrotes no topo, depois as réguas e então as telhas. Depois disso, fixamos as tábuas laterais e, por enquanto, vai ficar assim. Afinal, agora a nossa oficina já está tomando forma e para focar nela precisamos fazer os acabamentos do banheiro. É muita coisa ao mesmo tempo. Começamos com a janela, que será apenas de tela de mosquiteiro. Depois disso, colocamos o forro de PVC para não permitir a entrada de insetos. E, então, colocamos o piso. Enquanto esse piso ia secando, vamos para a porta e pintura. Feito isso, vamos para o vaso. E pronto, o banheiro está finalizado. Uma vez que as necessidades básicas estão sanadas, vamos começar os upgrades. E o primeiro deles é a instalação de uma pia que servirá para multiuso, desde cozinhar até para limpar coisas. E como nós merecemos a nossa diversão, fizemos uma churrasqueira improvisada. Melhor dizendo, uma super churrasqueira elevada de tijolo. E com isso, trouxemos também a geladeira do container e o fogão também. Com mais algumas moedinhas no bolso, hora de voltar ao trabalho pluvial no terreno.
Para que a gente não tenha problemas mais com as chuvas da região, decidimos fazer várias travessas nos pontos principais do terreno, usando tubos de 50 centímetros de diâmetro para garantir que a água não cause muita erosão e volte para o curso natural da forma mais eficiente possível. Para isso, fizemos trincheiras e depois baixamos os tubos um a um, tampando as emendas com lona para então enterrar tudo. Agora, vamos fazer os bueiros. Com os bueiros feitos, voltemos à oficina. Hora de tirar as escoras da laje e começar a fazer o telhado. Novamente, vamos fazer força. Como os passos são exatamente os mesmos que o telhado do galpão, vamos avançando. Alguns dias depois, um ciclone afetou a região. Nós ficamos super preocupados de ter os mesmos danos do começo do ano, mas para nossa surpresa, as modificações que nós fizemos no terreno seguraram muito bem e não tivemos dano nenhum aqui na propriedade. Uma vez que nós passamos o susto, agora é hora de continuar crescendo. Nós contratamos um trator para montar os canteiros em parte do campo, para permitir plantios futuros, e começamos a organizar a estocagem de lenha também. Mas temos péssimas notícias. O pedreiro que a gente contratou fez um péssimo trabalho e nós tivemos que inventar uma série de ideias para salvar toda a estrutura que ele construiu errado. A laje estava cedendo, então nós precisamos improvisar uma treliça metálica. E aí, macaqueamos ela contra o teto para resolvermos a situação de vez, mesmo que com prejuízo. Como a água não parece mais afetar as nossas estradas, vamos despejar o que chamam aqui de bica corrida, um pó de brita que permite que carros andem até mesmo durante períodos chuvosos, sem escorregar. E assim, o Rancho SV começou a parecer cada vez mais próximo do que nós pensamos nos nossos sonhos. Agora, antes de qualquer plantio, vamos instalar um sistema de irrigação na nossa área de cultivo. A ideia é garantir que, mesmo em estiagens, tenhamos água para as plantas. Feito isso, hora de plantar. Vamos começar um primeiro teste com o milho e as abóboras. Para dar conta do trabalho, precisamos dividir a equipe hora outra. Por isso, o Anderson ficou focado nos móveis dentro da oficina, enquanto eu e o Thiago trabalhamos na estrutura para proteger a nossa lenha. Para colocar o telhado da lenha, precisamos da equipe inteira, afinal, ficou uma estrutura enorme. A ideia aqui é garantir que em qualquer momento possamos cozinhar e se aquecer. Então, para isso vale investir em um belo estoque. E esse foi o resultado de todos os eucaliptos tirados da propriedade no primeiro ano. Depois de tudo isso, vamos agora focar os nossos esforços para terminar a oficina e ter um espaço bacana de trabalho. Para isso, fizemos uma super prateleira para guardar várias peças. Ampliamos a parede na lateral da oficina e instalamos até mesmo um tanque de cimento para poder fazer a limpeza de itens mais pesados. Seguimos a construção com murais para as ferramentas ficarem penduradas e elas ficaram incríveis. O próximo passo foi instalar uma porta de metal reforçada para proteger as ferramentas dentro da oficina e fixar as janelas de madeira para depois colocar a grade por dentro. A ideia de pôr a grade pelo lado de dentro foi apenas questões estéticas. Como estamos em um ambiente cheio de natureza, não queremos grades aparecendo do lado de fora. O trabalho continuou firme na oficina, instalando todos os acessórios que nós precisávamos e recheando os murais com ferramentas e fazendo todos os detalhes. Além disso, conseguimos finalmente dar tchau para a caminhonete velha que estava jogada ao lado do campo, abrindo espaço para projetos que virão no ano seguinte. E para garantir que não falte espaço para guardar materiais, estendemos o telhado da oficina na parte de trás, deixando uma bela área para organizar tudo o que precisamos. No futuro, esse puxadinho será o local para armazenar as ferramentas e implementos rurais. E para poder jogar o sinal de Wi-Fi para o topo do terreno, decidimos instalar uma das antenas que estavam guardadas desde que paramos de usar a fibra ótica. E o sinal ficou ótimo. A partir desse ponto, a máquina começou a trabalhar ao lado da oficina para fornecer o aterro que precisamos ao nosso puxadinho e também para limpar a área que antes estava com a caminhonete. Esse lugar será onde faremos o nosso galinheiro e mais algumas estruturas. E com esses pequenos acabamentos avançando, era hora de focar no grande objetivo: destruir a casa antiga e limpar o local para que possamos colocar o container no lugar.
Claro que ficamos com uma sensação estranha vendo uma parte que esteve presente tanto tempo conosco ser colocada no chão, mas são os passos necessários para criar a nossa casa. Por fim, antes do ano encerrar, nós precisávamos trazer a moradora do local, sim, a primeira moradora oficial do rancho. A minha esposa faz aulas de equitação e ganhou uma égua para colocarmos no rancho. Só que para isso, precisamos trabalhar bastante. O primeiro passo era puxar a cerca para fechar o piquete dela, um trabalho bem cansativo, mas que conseguimos avançar muito bem. Depois disso, instalamos o sistema da cerca elétrica solar com direito a bateria e painel. E por fim, ligamos a água e então chegou a hora de receber a nossa nova amiga, a Cici. E este foi o resumo pequenino de pouquíssimo trabalho que aconteceu em 2023 no Rancho SV. Muita coisa aconteceu nesse ano e eu espero que você tenha gostado de acompanhar. Nós lançamos episódios todo sábado, mas eu sei que nem sempre dá para o cara acompanhar todos, então esse condensado aqui dá para dar uma noção bem clara do quanto avançamos em apenas um ano. Se você vê o primeiro ano e o segundo, as mudanças são exponenciais, são incríveis. E quem sabe o terceiro ano do projeto seja ainda melhor, com projetos ainda mais ousados. Quem sabe? Veremos o que vai acontecer. Se você gostou de acompanhar essa passagem de tempo aqui desse nosso segundo ano do projeto da nossa comunidade sobrevivencialista, coloca nos comentários o que você pensou sobre tudo isso, deixa sua curtida, se inscreva no canal para continuar acompanhando e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Sobrevivencialismo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.